Olá pessoal, nos episódios anteriores nós vimos como Deus criou o universo, como Ele criou o ser humano à sua própria imagem e como o pecado entrou no mundo através da queda de Adão e Eva. Nós também vimos que desde aquele momento no Jardim do Éden, o pecado não ficou contido naquele lugar, ele começou a se espalhar. Hoje nós vamos ver o que aconteceu quando esse pecado se multiplicou a ponto de cobrir toda a terra. E a história que nós vamos estudar é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Muitas vezes ela é tratada como uma história infantil, com animais bonitinhos e barquinhos de madeira. Mas na verdade, por trás dessa história, há um dos momentos mais sérios de toda a Escritura. Um julgamento sobre o pecado. Mas ao mesmo tempo, há uma graça presente ali. E essa aqui é a história do dilúvio. Vamos ao texto. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, as gerações seguintes foram crescendo. O texto de Gênesis 5 nos dá uma lista longa de nomes e de idade. As pessoas viviam muito tempo naquela época. Adão viveu 930 anos, mas junto com essa passagem do tempo, o pecado também foi crescendo. No capítulo 4, nós já vimos Caim matar o seu irmão Abel. E as coisas só foram piorando. 8 gerações se passaram depois de Adão, e então surge um homem chamado Lameque, que se orgulha de ter 2 esposas e de ter matado alguém. O pecado não parava, minha gente. O pecado ia crescendo a cada geração. Nós chegamos então ao capítulo 6, e o que o texto descreve aqui é perturbador. O versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Observe só as palavras que o texto aqui na versão Almeida atualizada usa. Todo desígnio, continuamente mal. Ou seja, não havia uma pessoa sequer que escapava disso. O pecado havia ocupado todo o espaço da vida humana. A humanidade que Deus tinha criado com tanta dignidade chegou a esse ponto. O que acontece depois no texto é algo que nos faz parar e refletir. O versículo 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus se arrependeu? Essa é uma pergunta. Porém, essa pergunta não significa que ele cometeu um erro. A Bíblia nos diz em outro lugar que Deus não muda. O que o texto está nos dizendo aqui é que o pecado não deixa Deus indiferente. O pecado da humanidade pesou no coração dele. E ele sentia dor por causa do que a criação que ele tanto amava estava se tornando. Agora, pense nisso por um momento. Deus não ficou apenas irritado, ele ficou entristecido. E isso aqui é muito importante a gente saber, porque muita gente imagina Deus como um juiz raivoso que quer destruir a humanidade. Mas o texto diz algo diferente. O texto diz que ele sentiu dor. O pecado entrou no coração de Deus e causou-lhe ferida. O pecado da humanidade, né? E é a partir desse ponto que ele toma uma decisão muito grave. O versículo 7 diz que ele decidiu destruir o homem da face da terra. Deus escolheu a água como meio de julgamento. Isso aqui não foi por acaso. Lembra do que aconteceu lá na criação? Em Gênesis, no capítulo 1, Deus separou as águas de baixo das águas de cima para que a terra seca aparecesse. Ou seja, Deus criou limites, ele organizou o caos. No dilúvio, porém, Deus reverte esse processo. O texto de Gênesis 7:11 diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Os limites que Deus tinha colocado na criação foram removidos. As águas voltaram a cobrir
toda a terra. Era como se a criação fosse sendo desfeita, descriada. O dilúvio foi um julgamento severo. Não era um acidente da natureza. Era Deus respondendo à maldade que havia se espalhado por todo o planeta. E o texto nos diz que as águas subiram até cobrir os topos das maiores montanhas. E não sobrou nada ali. Agora, chegamos ao ponto mais importante de toda essa história. No meio de tudo isso, no meio do decreto de destruição, o texto coloca uma palavra aqui que muda tudo. Um porém. O versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Quem era Noé? O versículo 9 responde essa pergunta. Ele era um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Mas é importante entender a ordem das coisas aqui. Noé não foi salvo porque era justo. Noé foi salvo porque achou graça. Ou seja, a graça veio primeiro. Depois dela, ele pôde ser justo e andar com Deus. A graça sempre vem antes da obediência. E como Deus salvou Noé e a sua família? Através da arca. Mas não é qualquer arca. Deus deu as dimensões exatas para a construção. O texto diz que ela tinha 300 cúbitos de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso aqui equivale, minha gente, a aproximadamente 137 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso é quase um campo e meio de futebol numa linha só. Deus disse que a arca deveria ter 3 níveis, com espaço suficiente para Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. E então, Deus deu uma instrução muito específica. Não deveria haver timão, nem vela, nem leme. Não havia como Noé guiar aquela arca. Ou seja, Noé estaria totalmente entregue na mão de Deus. Além disso, não sabemos exatamente por quanto tempo Noé construiu a arca. Alguns estudiosos estimam que pode ter levado décadas. Durante todo esse tempo, ele estava construindo algo enorme, ditado por um comando que ninguém ao redor dele entendia. Os vizinhos não sabiam o que era aquilo. Não havia nenhuma indicação de que um dilúvio tão grande teria acontecido antes. Mas Noé simplesmente obedeceu. E o texto repete isso várias vezes. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Ou seja, não há hesitação no texto, não há questionamento. Noé ouviu a palavra de Deus e respondeu com obediência. E isso aqui é fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, explica isso com mais clareza. O versículo 7 diz: por fé, Noé, sendo avisado por Deus sobre eventos ainda não vistos, com temor reverente, construiu uma arca para a salvação da sua família. Ou seja, Noé não via o dilúvio. Ele não podia provar que aquilo realmente iria acontecer. Mas Noé confiou na palavra de Deus e simplesmente agiu. Somente aqueles que entraram na arca sobreviveram ao dilúvio. E o texto nos diz um detalhe que parece pequeno, mas é muito importante. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé. Deus mesmo selou a entrada. Ou seja, Deus não perde o controle da situação em nenhum momento. A Bíblia nos diz que o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Quando as águas recuaram, a terra ficou seca novamente. Noé sai da arca e a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e adorar a Deus. Mesmo depois de tudo que aconteceu, a resposta de Noé foi voltar-se para Deus. E é nesse momento que Deus estabelece um pacto com Noé e com toda a criação. Esse pacto tem 2 partes. A primeira é a promessa. Deus nunca mais destruirá toda a vida na terra por meio da água. A segunda é o sinal dessa promessa. O sinal é um arco-íris. Muita gente vê o arco-íris hoje em dia como um fenômeno óptico, algo bonito no céu depois da chuva, mas para a Bíblia ele é um lembrete de uma aliança do Criador. E aqui
há um detalhe interessante. O texto de Gênesis, capítulo 9:16, diz que o arco serve para que Deus olhe e se lembre da sua própria aliança. Ou seja, esse sinal não é apenas para nós, é também um lembrete que Deus colocou ali para si mesmo. Mas há uma parte dessa história que muita gente ignora. O dilúvio lavou a terra, mas o dilúvio não lavou o coração humano. Mesmo depois do dilúvio, Deus diz em Gênesis capítulo 8:21, que Ele não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem, porquanto é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O problema, minha gente, do pecado aqui persistia. Isso se torna ainda mais claro quando nós vemos o que aconteceu logo depois com Noé. Pouco tempo depois de sair da arca, Noé se embriagou. O mesmo homem que andava com Deus e foi salvo pela graça, caiu também. A água, portanto, não era a solução definitiva para o pecado. A humanidade precisava de algo a mais. Isso aqui nos leva a um ponto muito importante da nossa passagem. A história do dilúvio e a história da cruz têm algo em comum. Em ambos os momentos, Deus julga o pecado. No dilúvio, Ele julgou o pecado da humanidade através da água. Mas na cruz, Ele julgou o pecado através do seu próprio Filho. Jesus pagou a penalidade que nós merecíamos. Mas, assim como no dilúvio, Deus não abandonou Noé, na cruz, Deus não abandonou a humanidade. Ele ofereceu redenção. O mesmo Deus que é juiz do pecado é também o Deus que redime. E isso é o que o Novo Testamento nos diz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 20 a 21, quando o apóstolo Pedro usa a história do dilúvio como uma figura do que Cristo representa para nós. Assim como a arca foi o único refúgio contra a água do julgamento, Cristo é o único refúgio contra o julgamento final. Então, o que a história do dilúvio nos deixa de lição? Duas coisas muito importantes. A primeira lição é a seriedade do pecado. Nós tendemos a diminuir o pecado. Nós chamamos o pecado de erro, de fraqueza, de deslize, mas a Bíblia trata o pecado como algo muito grave, a ponto de Deus sentir dor no coração, a ponto de o julgamento vir. Quando nós banalizamos o pecado, estamos dizendo que a santidade só importa às vezes. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o pecado é sempre destruidor e sempre sério. A segunda lição é sobre a graça de Deus. Mesmo no pior cenário que a Terra já viu, mesmo quando a humanidade estava totalmente corrompida, Deus não a abandonou. Deus salvou Noé. E Ele fez uma aliança com Noé. Ele colocou o arco-íris no céu como promessa. Ou seja, a graça não apareceu depois do julgamento. Na verdade, a graça já estava ali, no meio dele. E por fim, há a questão da fé. Noé não viu o dilúvio antes de acontecer. Ele não podia explicar para os vizinhos que estava construindo aquela arca. Mas ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu, mesmo quando ninguém ao redor dele entendia. Isso aqui é o que a Bíblia chama de fé. Confiar na palavra de Deus e responder com obediência, mesmo quando nós não temos como provar que é a coisa certa a se fazer. Noé achou graça num mundo que estava sendo destruído. Isso é o que a Bíblia oferece para nós também. Não uma vida sem problemas, mas a presença de Deus em nossa vida, mesmo quando tudo ao redor está em colapso, está caótico. Essa foi a mensagem de hoje. Na próxima semana, nós vamos ver outro momento muito importante nessa jornada de 52 histórias pela Bíblia, o Pacto de Abraão. Te vejo lá. Até a próxima. Deus te abençoe.